um testemunho, porque Carlinho de Ciane. Carlinho de Ciane vai dar o testemunho dele, porque salvação é milagre, né? É verdade. Do Senhor. Então, a gente pediu o Carlinho de Ciane. Carlinho de Ciane, para dar um breve testemunho hoje daquilo que Deus realizou e fez na sua vida. Carlinho, 3 a 5 minutos, por favor, porque o nosso tempo é curto. O que Deus fez na sua vida, Carlinho? Pai do Senhor para todos. Deus, ele operou um milagre na minha vida. Primeiro começou com 2 jovens vindo aqui em casa orar, né? Os jovens passaram, porque aqui em casa o pessoal era do candomblé, né? E 2 jovens passaram aqui na rua e perguntaram se poderia abrir a porta para fazer uma oração. Minha mãe foi, abriu a porta, né? E os jovens entraram e oraram por toda a família, né? Isso em 1990. Aí orou, né? E teve a modificação. No começo ninguém entendeu nada, né? Porque ninguém acreditava. Mas eu desde 1986, né? Quando eu já fazia umas bagunças aqui em São Gonçalo, em 86 meu pai foi me buscar numa delegacia, né? Na 72 DP. Para você imaginar o que eu já aprontava naquela época. Então, o tempo foi passando, né? Depois da oração desses jovens, o tempo foi passando, as pessoas aqui em casa foram se convertendo. Primeiro, eles aceitaram o Mormon, antes de aceitar Jesus. Meu pai e minha mãe aceitaram os Mormons, né? Que loucura, hein, Carlinhos? Depois de sair do candomblé, foram para os Mormons. E isso foi passando aqui em casa, e quando minha irmã mais velha se converteu ao Evangelho, ela falou uma oração assim: aqui em casa eu vou orar, e se meu Deus não for verdadeiro, ninguém vai se converter aqui dentro, mas se ele for, todos vão. E foi passando o tempo foi se passando, e a gente, né, naquela luta... Tendo naquela palavra... E as coisas foram acontecendo, todos aqui em casa começaram a se converter. Menos Aleluia. eu fui o último. Aí minha irmã chamava eu para a igreja, né? Eu falava: que igreja o quê? Eu vou tomar a minha escola bem geladinha. Chegava para o meu cunhado e falava: ei, uma escolzinha, crente. Né? Levantava o copo, e eu era daquele tipo que bebia 3 caixas, 4 caixas conversando e ficava no meio da bagunça, né? E cheirava cocaína também, andava para aqueles morros do Rio, né? E aquilo ali era uma luta, né? Todo mundo se convertendo aqui em casa e eu no meio daqueles morros no Rio, vindo, andando dentro dos carros dos amigos, cheirando cocaína. Só que Deus, né, faz tudo certo, né, irmão? Aí minha mãe se adoeceu, né? Em 2001, ela veio a falecer, né? Ela morreu em 2001 e 2 meses depois eu ainda pagava o enterro da minha mãe, meu pai veio a falecer de câncer, né? Aquilo ali para mim, e todo mundo já convertido aqui em casa, até meu pai se converteu e minha mãe também, meu pai na Assembleia de Deus e minha mãe na Assembleia de Deus lá do Malafaia. Eles se converteram, graças a Deus, mas eu relutava em aceitar. Nada de você? Nada. Aí eu continuava na escola e continuava na noitada, né? Prostituição. E aquilo ali, né, irmão, foi tocando meu coração. Pô, perdi meu pai, perdi minha mãe. Aí teve um belo dia que uma irmã minha chegou e falou: Carlinhos, vai ter um congresso jovem lá na igreja, na Assembleia de Deus do Rocha. Eu falei: não gosto de igreja não, pô. Se me chamar para a igreja... Mas, enfim, né? Ela me chamou, mas eu não fui. Eu fui para a praia, né? Fui lá para Cambuinhas, tomar cerveja lá com meus amigos, né? E bebia, só que tocou no meu coração aquilo. Só que eu tinha vergonha de entrar na igreja, né? Aquela gritaria também eu não gostava. Irmão, eu tomei-lhe um porre em Cambuinha, tomei, cheirei tudo quanto tinha que cheirar, né? Infelizmente, né? Aquela vida, não conhecia a palavra, mas cheguei em casa, eu fui, tomei banho e falei: hoje eu vou para a igreja, escondido. Tomei um banho, me arrumei, irmão. Estava o congresso lá, eu fui escondido dos meus amigos, eu tinha vergonha dos meus amigos ver que eu estava entrando na igreja, né? Rapaz, eu entrei na igreja, fui para o último lugar na Assembleia de Deus lá do Rocha, fiquei lá em cima, escondidinho. Aí, irmão,
aquela palavra do pastor, né, pregando, indo no meu coração, e ainda alcoolizado e com drogas no corpo, né? Aí eu falei, Deus, já estou sofrendo, já perdi meu pai, já perdi minha mãe, minha família praticamente acabou, né? Eu falei para Deus, Deus, se tu for verdadeiro mesmo, muda a minha vida. Eu não quero mais me prostituir, não quero mais cheirar, não quero mais beber, nunca mais na minha vida, mas muda, que eu não aguento mais sofrer. Aí, né, eu vi o pastor falando, ele fez o apelo, desci as escadas correndo, irmão, levantei a minha mão, aceitei a Jesus em 2001 mesmo, como Salvador. Na mesma hora, irmão, que eu aceitei a Jesus, a cocaína, a bebida, tudo foi embora. Eu estava ali naquela hora, e quando eu vi, eu estava chorando, as pessoas me abraçando. Glória! Aí, aquela época que eu me converti, aquele primeiro amor, né, irmão? Eu voltei para casa tão feliz, tão limpo. Glória a Deus, aleluia. Foi passando Glória a Deus. tempo. Aí eu entrei na igreja, né? Comecei a frequentar os cultos. Aí os irmãos vieram orar por mim, porque, né, a prostituição era grande, né, irmão? Criado no mundo, eu me converti com 29 anos. Dos 14 até os 29 anos, o que eu já não fiz nessa vida, né? Aí eu fui, né, irmão? Eu comecei a pedir a Deus que trabalhasse em cima de mim. Os irmãos vinham orar aqui em casa. Tinha jovem que via aqui, saía de 9 horas da noite, saía aqui 1 hora da manhã orando por mim. Mas, graças a Deus... É doloroso, né? Muito. Mas é assim que acontece. E Deus, né, foi mudando a minha vida. Eu falei, pô, será que um dia eu vou ter uma família? E eu ali dentro da igreja, né, passou tempo, os 3 anos se passaram, apareceu a minha varoa aqui, né? Eu já estava... Ô, glória! Aleluia! Aleluia! É presente, meu amigo. Mas aí depois de muito tempo convertido, né, irmão? E Deus Você não merecia, não, mas Deus te dá presente. Dá presente. Não merecia, irmão, uma coisa que me marcou, né? Nesse tempo todo que eu estou na igreja, eu falei assim, Deus levou meu pai no dia 30 de novembro de 2001. Eu falei para Deus, Deus, por que o senhor levou meu pai? Já tinha levado minha mãe, levou meu pai. Eu falei, poxa, esse dia eu nunca mais vou esquecer, 30 de novembro de 2001. Né? Eu entrei para a igreja, conheci minha esposa, a gente demorou 4 anos, né, para ter nosso filho. Nosso filho foi nascer no dia 30 de novembro de 2009, nasce Davi. Ô, Jesus, incidência! Agora que você não esquece mesmo. Não, eu falei, nunca mais vou esquecer. Deus olhou lá e falou, não vai esquecer, não? Aí eu falei, poxa, quem que nasceu nesse dia? Tem alguém... Eu peguei a certidão, né, de falecimento do meu pai, aí é a mesma data do nascimento do meu filho, né? Eu falo para você que o nosso Deus é um Deus de milagre, né? Igual está em Gênesis 18, 14, que diz, há algo impossível para o nosso Deus? Não há nada impossível para o nosso Deus. Se tem um filho na droga, se tem um filho no mundo, se tem algumas coisas erradas no casamento. Creia, né? Creia que Deus opera milagre. Deus sempre vai operar milagre. O mesmo Deus de antes é o Deus de hoje. É o Deus que faz milagre. É a gente orar, buscar o Senhor, que Ele vai dar vitória. Que ainda que a figueira não florece, não há fruto na vide, a gente tem nossa salvação em Cristo. Amém? Amém, meu querido. Muito obrigado. Marcelo, quando eu fui trabalhar numa empresa, chegou lá eu conversando com o meu diretor, né? No final a gente foi descobrir que ele tinha sido amigo de Carlinhos. Ele, não acredito, você está casada com ele? Como que ele tá? Ele bebia tanto, já peguei ele na esquina bêbado, levei ele para casa, a gente saía na noitada para beber e eu morrendo de vergonha, porque eu falei, ué, eu nem conhecia ele nessa época, né? Só ouço as histórias. Nossa. Ele foi contando as histórias, eu falei, gente, mas parece outra pessoa. Aí ele encontrou a Cristo, né? Não, mas ele teve um encontro com Cristo. E hoje é o novo. Olha o testemunho. Mas ele teve encontro com Cristo e não sabe? Ih, hoje é o novo Carlinho. Na nossa lua de mel, a gente foi viajar, o hotel que a gente ficou deu pra gente um jantar com queijos e vinhos. Aí o garçom chegou, colocou lá, né? Tudo chique, a gente todo chique.
abriu o vinho, ele começou a passar mal por causa do cheiro. Ele não pode sentir cheiro de bebida hoje em dia. Jesus! É assim que Deus opera. Aleluia! Obrigado, galera. Obrigado, família. Muito obrigado. Vamos às perguntas, amados. Amém. Pergunta 1. Pensando nos milagres que Jesus opera, pergunta 1. Qual relação existe entre a proclamação do reino e os milagres que Jesus operou? Essa resposta está no texto que nós acabamos de ler de João, capítulo 2. Adorei os coraçãozinhos, hein? Lindo! Então, qual foi a relação entre a proclamação do reino e os milagres? Um de cada vez, hein? Quem quer falar? Que relação tem? Que relação existe? O que a gente pode ter de relação entre o milagre que operou, o que aconteceu entre isso com a proclamação do reino, a partir desses milagres? O que... Estou quase falando. Olha, ela vai falar, hein? A Alessandra está inspirada, hein, Alessandra? Glória a Deus. Deus é nossa inspiração. É isso aí, meu irmão. Milagres eram apenas sinais. Como nós falamos, os milagres eram apenas os sinais que demonstravam, que apontavam para a glória de Cristo e a glória de Deus derramada sobre o povo, fruto da proclamação da mensagem do reino. Marcelo? Quem observava os milagres percebia a glória de Deus. Então, a parte menos importante é os milagres em si. A parte mais importante é a glória que Deus manifesta. A proclamação do reino estava sendo iniciada. É a presença de Jesus. Apresentada àqueles que ainda Marcelo, não conhecem Cristo, né? Fala, meu amigo. Amados, a paz do Senhor, um bom dia a todos. Eu tenho visto o milagre do Senhor com a manifestação no poder de Deus. O Senhor disse: Aleluia. todo o poder nos céus e na terra. Na terra. Né? Deus está revelando a sua supremacia. Né? Deus, nós olhamos todos os milagres e ver que Deus mostrou o poder sobre o mar, sobre a natureza, sobre a figueira, né? Sobre a vida, sobre a morte. Então, é revelado o poder de Deus sobre a nossa vida, né? E sobre o amor pela graça. Então, Deus é maravilhoso, né? É verdade. O ministério de Jesus durou 3 anos, mas, poxa, a Bíblia fala que não há papel para escrever tudo isso, né? Aleluia. Obrigado, Aguinaldo. Amém. Alguém quer falar mais desse poder, dessa graça maravilhosa? Marcelo, Eu vou pular para 2, hein? Olha só, Marcelo, Robson. Fala, Robson. eu acho que disso tudo, o mais importante é a fé. Porque em todos os momentos, em todos os milagres que aconteceram, aconteceu porque alguém teve fé. Mesmo aquelas pessoas que não compartilhavam, que não amavam a Cristo, mas em algum momento tiveram fé. O centurião, ele não amava Cristo, mas o servo dele amava, ele acreditou e teve fé e aconteceu. Então, eu acho que uma coisa mais importante na vida da gente, além da gente amar a Cristo, é a gente confiar em fé. Porque as coisas só acontecem se a gente tem fé. Se não tiver fé, não adianta você amar o Senhor, estar no caminho do Senhor, se você não tem fé. Você tem que acreditar no Senhor e ter fé naquilo que você acredita. Tá bom, Marcelo? É porque disso tudo que você pontuou, eu acho assim, importante a fé. Lá, quando ele transformou a água em vinho, muitas pessoas não conheciam Jesus ali, mas a mãe de Jesus conhecia Jesus e tinha fé em Jesus. Foi por isso que eu acho que também houve milagre, porque a mãe de Jesus, naquela fé, falou para que ele fizesse aquilo. Tá bom? Eu acho que é isso. Amém, eu quero deixar aí. A importância da fé. E às vezes a gente tem que romper em fé, né? Romper mesmo. Porque acreditar a fé é provada. Numa fé sobrenatural mesmo. Amém. 2, Givânia, por Pergunta favor. 2. Olha os coraçãozinhos.
Só love, só love. Qual milagre que a Bíblia relata que para você traz mais espanto e curiosidade? Algum milagre que você leu na Bíblia e que te trouxe espanto e curiosidade naquele milagre que Deus realizou? Alguém lembra de algum milagre que leu na Bíblia? Que trouxe esse espanto, essa curiosidade? Eu lembro, peraí, eu lembro, eu gostaria de falar, falo pra caramba, mas eu vou falar mais uma vez. 1 minuto. Pedro andando sobre as águas. Olha, quando eu leio esse texto, eu fico espantado, meu coração brota curiosidade, como é que isso foi acontecer? Alguém já viu algum homem andar por sobre as águas nos dias de hoje? Ou qual o propósito que existia dentro do contexto desse milagre? Eu fico surpreendido. Eu queria estar ali presente para ver Pedro andando sobre as águas. E ó, ele caiu e depois andou de novo. Afundou e depois Jesus restaurou, ele saiu caminhando de novo. Mais um aí que teve curiosidade. Guto? O milagre de Lázaro. Lázaro, Impressionante. Depois de 4 dias morto, em decomposição, fedendo muito, Deus restaurou a vida dele. Realmente é um milagre fantástico. É verdade. A Deus não é impossível, né, Guto? Com certeza. Não é impossível. Quem imaginaria lá, depois de 4 dias, todo mundo de cheiro horrível e sair com... Entendeu? É um Verdade, milagre meu querido. fantástico mesmo. Marcelo. Ó, você, Guto, está compartilhando a sua fé, as suas ideias, os seus princípios de Deus. Isso, para mim, é um milagre. Quando eu te conheci há muitos anos atrás, você era um brincalhão, continua um brincalhão. Mas Deus hoje usando a tua vida para falar verdades dele, isso para mim é um milagre. Ô, Glória! Ô, Glória! Aleluia! Algum outro milagre aí, irmão, que você fica surpreendido? Mais um. Mais um milagre aí, alguém pode falar? Fala aí. A grande pesca de Pedro. Nossa, pesca maravilhosa. É um livro. Nossa, é lindo demais. A grande pesca de Pedro, né? Pesca maravilhosa. Aquilo ali foi um milagre maravilhoso, né? Dá uma olhada direitinho ali. Dá para escrever um livro, irmão. É verdade. Engraçado, ô Aguinaldo, que a pesca maravilhosa foi um milagre tão surpreendente, mas tão surpreendente, que Jesus, lá no capítulo 21 de João, repetiu. Depois que Pedro tinha se afastado e voltou para a vida antiga dele, ele o encontrou novamente na praia, no seu ofício de pescador. Aí ele fala assim, joga a rede para lá. E aí, novamente, ele realiza uma grande pesca, como se Deus estivesse repetindo. A profundidade, né, rapaz? Aquele milagre. O que me chama a atenção nos milagres de Jesus, que havia tudo um sentido do reino de Deus. Cada parábola, é tudo... Perfeito. A mulher samaritana, e a vida de Jesus é maravilhosa, é apaixonante. É verdade. Gente, eu poderia ficar aqui a manhã toda ouvindo sobre os milagres de Jesus. É lindo, é maravilhoso ver Jesus operar. Não só no passado, mas hoje, na vida de vocês. Mas vamos para a pergunta 3. Que o nosso calma aí, deixa eu falar. Fala, Zé. Calado é um livro fechado, Zé. Fala, pelo amor de Deus. Eu estava aqui pensando no que o Senhor fez por aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue há tantos anos. Confirmação da minha sogra. Minha mãe falou aqui no nosso ouvido isso agora. Fala aí. Fala, papai. E ela só encostou nas vestes de Jesus e o Senhor sentiu virtude que saindo dela e a curou, né? E isso coisa linda. Isso é uma coisa que é tremenda. A gente não precisa chamar muito a atenção do Senhor. E por mais que as pessoas tentem nos atrapalhar de chegar próximo a Ele, mas se a gente tem fé, acredita, como foi dito aqui, né, e tocar, né, na pontinha das vestes dele, o milagre acontece. E eu creio, em nome de Jesus, que uma amiga que eu amo muito, ela
está tocando também nas orlas das vestes de Jesus. Aleluia. Está sendo curado em nome dele. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Jane, Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Não você precisa Amém. nem abraçar Jesus. Em alguns momentos nem precisa chegar tão perto. É só tocar. Se a nossa fé fosse só, se a gente toca, Deus opera. Aleluia. Se a gente abre, Deus entra. Se a gente Ô, pede, Ele abençoa. Glória ao nome dele. Nós Deixa eu cremos falar também. Ô Zé, aqui em casa a gente teve essa coisa de fé, a gente teve um milagre aqui, cara. Vieram um monte de anjo aqui no meu portão e ficaram orando pela gente. Aleluia. Aleluia. Foram muitos anjos, muitos anjos. Glória. Abençoe, irmão. Que mover lindo. Deus é fiel. Muitos anjos. Aleluia. Fala, Mauribia, para terminar essa pergunta. Ai, meu Deus. Nós não Amados, Vai, Mauri, um Bia. dos milagres a paz do Senhor, amados, um dos milagres que Deus assim falou agora ao nosso coração aqui foi o cego de nascença. Jesus podia simplesmente João estar capítulo curado, 9. né? Falar assim, tá curado. Ele fez a laminha lá, botou o lodo, botou nos olhos do cego e falou, vai lá e lava. Então, através de um movimento, de uma ação, de uma atitude, de um posicionamento, de uma postura diante de Jesus, porque ele podia simplesmente falar, está curado. Não, o processo. O deserto é um processo de cura. E aí, ali, ele lavou os olhos. E ali se houve o milagre, né? A cura. Então, a atitude que gera milagres. Né? E o maior milagre é esse. É dentro de nós. Né? Em nós. Amém? Isso é Amém, muito bonito. Bia. Glória Lindo, a lindo, Deus. lindo, lindo. Aleluia. Pergunta 3. Muitas emoções, hein? Como diz Roberto Carlos. Por quê? Porque não é mais tão comum ver milagres nos dias de hoje como Deus realizou no passado. Por quê, amados? Que tristeza. Não é tão comum ver milagres, sinais, prodígios de Deus hoje, na nossa vida, na nossa história. Marcelo, posso falar uma vez? Posso falar mais uma Falta vez? fé, né, Robson? Fala, Robson. Não, sabe o que acontece, Marcelo? Hoje, nós somos um pouco de Tomé, porque a gente quer ver um milagre assim, com um monte de anjos com a asa batendo, a gente quer ver luz, quer ver umas coisas assim. E às vezes a gente esquece que Deus é do simples. Deus, ele faz as coisas na vida da gente e toda a sua vida não teve nada de luz, essas coisas. Ele faz no simples. Ele faz acontecer no simples. E às vezes você aí que está nos vendo, você é o nosso milagre. Você é o milagre do seu irmão. E às vezes as pessoas não entendem isso. Precisam ver um monte de luz, querem ouvir barulho, querem ouvir uma coisa celestial para acreditar no milagre de Deus quando Ele usa você para ser o milagre na vida do seu irmão. E às vezes até na vida daquela pessoa que você nem conhece. Amém? É verdade. É verdade, Amém. meu querido. Moniquinha, É a gente quer falar que alguma complica, coisa? né, Robson? Posso A falar? gente que complica Deus trabalhar nesse tempo. Ale, posso falar rapidinho? Claro. Eu não Fala sei aí. muito de falar, não, mas é aquilo que o Robson falou. A gente esquece de pedir para o Deus do milagre. A gente pede para fulano, cicrano, pede para um conhecido, pede para a pessoa e fica desesperado. Será que a pessoa vai conseguir resolver? E esquece pedir para quem verdadeiramente vai resolver a sua situação, que é Deus. Aleluia. Amém? É verdade. Amém. A gente esquece de convidar a Deus, né, a fazer parte desse Exatamente. milagre. A própria mulher do fluxo de Exatamente. sangue, né, levou 12 anos procurando ajuda nos médicos, sabe lá onde. E depois de 12 anos ela lembrou, peraí, tem Jesus. Mas por que depois de tanto tempo? Se tivesse buscado a presença de Deus antes, o milagre já seria uma realidade. Amém. Amém. Glória Marcelo. a Deus. Por quê? Mônica Marcelo. tá aí. Mônica, que hoje a gente não tem vivenciado milagres, Mônica.
Marcelo? A gente está aqui em casa conversando, né? E a gente tem no passado, era algo que o povo via. Tantos milagres assim visto, né? E as pessoas assim mesmo ainda tinham tantas dúvidas. É verdade. Tinha suas crenças, enfim. Hoje nessa comparação, né? Hoje ainda é difícil. Tem algo tão real, não creio que o maior milagre é a sua vida, o maior milagre é os pés do Senhor, o seu olhar como o nosso irmão, marido da Luciana, e tantos outros. Passado aí, seu passado, tão difícil, mas eles estão vivendo o milagre de Deus na sua casa, na sua família. Realmente é crer, não ficar como no passado. No passado, todos ainda duvidavam. Que crer nesse grande milagre que é a vida, que é o Senhor Jesus nos convidando hoje, né? Para crer no grande milagre. Amém, minha irmã. É isso aí. Marcelo? Aleluia. Marcelo? Oi, Mir. Fala, Mir. Eu pude ter essa experiência de Aguinaldo, de agora, há pouco tempo, que eu vi assim, a mão de Deus se movendo assim, rapidamente lá no hospital, né? A gente sabe que está passando esse momento de pandemia, esse negócio de coronavírus, e tem um lado separado. Mas até os exames do meu filho, graças a Deus, do nosso filho, foi tudo muito rápido. Pessoas que eu nem sabia que trabalhavam no hospital, que são clientes meus, de Alberto Torres, trabalha lá, pelo que eu estava fazendo lá. E as pessoas se moveram de tal maneira quando eu liguei para você, e o pessoal está todo mundo acompanhando o grupo, porque a gente vê, é o que a irmã falou, a gente tem um dono dos nossos problemas, que é Jesus, que cura, que liberta, mas muitas vezes a gente não pode, porque às vezes a gente fica assim, igual aquelas correntes, fica aquele desesperado, mas tem que saber que nós temos um Deus que tudo pode, tudo crê, conforme é verdade. De fruto de sangue, que ela só tocou porque ela tinha fé. Então, a gente, às vezes, vai passar problemas, já que nossos irmãos estão passando problemas, mas tem que saber que o dono da nossa vida é o Senhor Jesus, que nos cura e liberta. Então, irmão, é verdade. Vamos tomar posse disso. Senhor, meu filho está aqui. A gente fica assim, mas eu tenho só um filho, mas tem que estar entregue nas tuas mãos. Eu falei para o Wesley, mãe, eu vou fazer. Ele já falou assim, mas estou um pouco assim, meio estressado, que eu estou com fome. Eu sei que ele nunca passou essa experiência. Meu filho, Deus vai acalmar todas as coisas. Então, e muitas vezes eu experiência até com meu filho também. Ele também é servo do Senhor, mas às vezes precisa trabalhar de várias maneiras na nossa vida. Então, eu pude ver assim, o mover de Deus rapidamente. A doutora, o pessoal, o carinho, a atenção. E ali a gente tem que mostrar nossa fé no Senhor, porque as pessoas estão nos olhando, nos observando, os médicos. Eu não posso mostrar desespero ali. Mas assim, cadê a sua fé? Né? Então, a gente tem que manter calma. Nós oramos na sala para entrar para a cirurgia, que daí ia ser internado. Nós oramos. E aí nós clamamos, Senhor, Deus providenciou tudo, né? Eu não tenho, assim, graças a Deus, o que reclamar, porque nos hospitais uns falam mal, outros falam bem. Mas eu vejo que o Alberto Torres fala muito bem, assim, mas é o Senhor que opera, porque às vezes foi bom para mim, às vezes foi bom para outras pessoas, mas quem faz a obra é o Senhor. Então, aleluia. Amém. Como é que o nosso Deus é igual aquele hino? Meu Deus é o Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é o Deus que nós temos. Amém, minha irmã. Glória a Deus. E uma coisa que a Marcelo. e uma coisa que a gente não pode esquecer, que Deus ele é especialista em milagres. É verdade. Se um especialista falar para você andar sobre as águas, anda. Se um especialista falar para você encher as talhas, enche talha. Encha. E deixa a glória transbordar. Precisamos estar íntimos do Pai para entender a ordem que Ele está dando para a gente continuar a marchar. Quem quer falar mais? Fala, Mauro. Fala, Maurinho. O que acontece, irmãos? Às vezes, do passado para hoje, eles ficam esperando ainda ver acontecimentos sobrenaturais, milagres sobrenaturais, e esquecem verdadeiramente de ver o poder de Deus sendo operado. E o poder de Deus está sendo operado a todo momento nas nossas vidas, dentro da nossa casa, com a graça dele, com a provisão dele, com a saúde que ele nos dá a cada dia, com o cuidado que ele teve
né, com a vida ali do filho da Mirth, pude ir até aquele leito, passar pelaquela cirurgia, sair bem, em tempos de Covid, não ter vindo com nada, não ter sido contagiado, isso é um milagre. E essas coisas que a gente vê, que é o poder de Deus operando. Aleluia. E às vezes a gente esquece, porque a gente quer ver coisas sobrenaturais, né? Aquelas coisas inimagináveis, né? Dentro do ponto de vista humano. E até mesmo a gente vê ali naquela passagem ali que teve, que Deus curou ali, né? Em Betesda, aquele paralítico ali, 38 anos. E quando acabou aquilo tudo, que os judeus querendo, né, falando para ele, não, você não vai levar sua cama. E Jesus falou, levante sua cama e vai embora. E eles, né, querendo impedir. E ele, não, mas ele falou, quando ele quem? Ele olha e volta e não vê mais Jesus. E depois lá no templo, o Senhor encontra com ele, né, e fala, agora já estás são, né, já estás curado. Então, vá, né, continue assim, não peques, porque pode acontecer coisa pior do que você ter ficado paralítico. Verdade. E a gente vê o milagre de Deus nesse sentido. E até mesmo quando a Bia passou pela cirurgia na coluna, que ela teve que botar a prótese lá na terceira coluna, na terceira cirurgia, e ela não estava, né, mais andando, e fez a cirurgia, ficou 2 dias deitado, e depois o médico teve lá para fazer a avaliação. E 5 dias, né, na UTI, o médico depois voltou e falou, vamos levantar? Aí ela, mas como? Né, temerosa. E ele falou, você não lembra que foi assim que aquele cara disse? Levante e ande, então você vai andar agora. E um ímpio falando isso. E foi o que aconteceu. Ela realmente teve que reaprender a andar. E o milagre de Deus foi feito. A gente viu o milagre de Deus nas nossas vidas nos mínimos detalhes. Amém? Amém. Amém. Cícero de Shirley vai falar. Cícero de Shirley quer falar. Marcelo quer falar, o Júlio quer falar também. Minha vida no leito da UTI. Amém. Amém, Bia. Obrigado. Cícero Shirley vai falar e depois Júnior. Fala aí, Cícero. Quem vai falar é o esposo da Shirley. É o Voltage. Bom, meus amados... Fala, meu querido. Que alegria ter você essa manhã com a gente. Amém. Lembrando 2 coisas. É interessante que lá Moisés, Deus falou, lá em Deuteronômio, lembra a teus filhos, né, que todos esses milagres aconteceram para que eles não esqueçam. É uma coisa que eu sempre tenho falado aqui em casa, isso aí, a gente sempre lembra dos milagres. Eu não vou falar todos os milagres que Deus fez na minha vida, mas em 2014, eu infartei, fui para o hospital, já foi um milagre, porque eu estou aqui, né? E não sinto nada. Verdade. E, graças a Deus. Mas eu quero dizer o seguinte, quando começou, antes de começar essa pandemia, eu já fiquei preocupado, porque devido a eu ter infartado, eu diminui muito o meu atendimento, né? Mas muito. Então, o que acontece? Eu fiquei preocupado, digo agora, as contas sempre vão acumulando de vez em quando com a barriga, né? Mas, quando começou a pandemia, Deus fez o milagre dos peixes. Né? Eu sou profissional liberal, eu tenho que atender o pessoal, inclusive todo aparamentado, né? Com as EPIs necessárias. Então, o que acontece é que esse período, o meu ganho foi triplicado sobre aqueles de 2014 até essa data. Glória a Deus. Milagre. Então, assim, é um milagre dos peixes, né? Agora, tem outros milagres que a gente tem passado também. Mas só lembrando isso aí, que nós devemos sempre lembrar a cada dia que Deus faz milagres todo dia, todo momento com a gente. Obrigado, meu irmão. Lindo, Aleluia. Maravilhoso. Fala, Glória Júnior. Bom dia, amigos. Tudo bem, queridos? Tudo na paz? Marcelo, quem é que falou que hoje em dia os milagres não acontecem? Milagres acontecem, muitas vezes nós nem vemos. Tá? Verdade. Aqui em relação ao meu filho, o Gabriel, ele é fruto de um milagre, tá? Porque minha esposa não podia engravidar e ela veio engravidar do nosso filho. Então, isso aí é o primeiro milagre que eu realmente fiz parte. E em relação ao meu trabalho, no dia a dia, eu vejo milagres na minha vida. Inclusive ontem, tá? Nós estávamos no local lá no Rio do Ouro, ontem à noite, por volta de 10 e pouco da noite, a minha viatura foi alvejada. Tá? Diversos tiros acertaram a minha viatura, nós não vimos de onde veio,
E eu vi o milagre de Deus ali na nossa vida, entendeu? Ou seja, nós éramos 4 homens dentro de uma viatura. E os tiros vieram, a gente não sabia de onde os tiros estavam vindo. Nossa viatura parada, entendeu? Então, ou seja, não é Deus agindo ali, não é um milagre. Ou seja, você ser alvejado, os vidros todos quebrados, 4 homens grandes dentro de uma viatura, e nada aconteceu, ninguém sofreu um arranhão. Não é um milagre de Deus na nossa vida? Então, como que a gente vai falar que não tem, hoje a gente não vê o milagre? A gente não vê como via naquela época, né? Mas hoje existe um milagre em nossas vidas, sim. E eu sou fruto do milagre. Quantas vezes eu vi Deus me guardando? Quantas vezes eu falei, Senhor, me leva os seus braços, porque de hoje eu não vou passar. Em relação a confronto, eu achar que eu fosse morrer, eu estou aqui conversando com vocês. Entendeu? Aleluia. Então, não é milagre. O milagre existe, sim. E o milagre vai acontecer, o milagre continuarão acontecendo até a volta de Jesus. Isso aí é fato. É fato. A partir do momento que nós saímos para trabalhar, entregamos nossas vidas a Deus, como eu faço todos os dias quando eu vou trabalhar, Senhor, toma minha vida em suas mãos. Nada vai acontecer comigo se não houver a sua permissão. Ou seja, se não aconteceu ontem, tá? Porque não era permissão de Deus. Eu estou aqui hoje com 17 anos de casamento lá da minha esposa, entendeu? Então, ou seja, eu sou fruto de um milagre. Aleluia! Obrigado. Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. Eu estou desde cedo, Júnior, vendo sua esposa sozinha, e ela passou para a gente que você estava descansando, que trabalhou a noite toda, e graças a Deus por isso. Quando você apareceu aí, na minha mente, meu coração, Deus colocou uma palavra que eu vê-lo agora de manhã é um milagre. Você testemunhou desse milagre que Deus fez. Então, confirma aquilo que Deus falou no meu coração quando eu te vi agora pela manhã. Aleluia. Deus falou assim, ó, tá vendo esse menino que eu estou vendo agora? Oh, esse Deus. menino é um milagre de Deus. Aleluia. E aí você deu testemunho do que Deus está falando. Confirmou que Deus tem realizado e realizou, segundo a graça e misericórdia dele, um milagre nesse dia, nessa noite na sua vida. Amém? Amém. Deus maravilhoso. Amém, amém. Fala, Adri. A nossa classe de 47 pessoas distribuiu esse milagre lindo que é a vida. Aleluia, é verdade. Aleluia. Esse é um milagre de Deus, gente. É maravilhoso poder ouvir esses testemunhos, porque isso fortalece a nossa fé. Verdade. Né? Que a gente não está aqui em vão, Deus está conosco, Deus falando. E muito mais milagre Ele quer fazer. Se você tem um milagre... Esse vai ser um mês de milagres, irmãos. Se você tem um milagre aí que está precisando acontecer na sua família, no seu casamento, onde você olha e você acha que não tem solução. Lembra-se lá também o milagre que foi a ressurreição de Jesus. É verdade. Quando tudo parecia perdido, quando os seus discípulos vida pensaram dele que é a nossa vida. Ele tanto falava que ele ia ressuscitar, ele avisou, mas mesmo assim houve muitos que não acreditaram. E lá no 3º dia, ele ressuscitou. Assim também na vida do Lázaro, como muitos, né, já estava enterrado, não tinha mais o que fazer. E Deus ressuscitou a esperança, Aleluia. A vida. E Deus é esse Deus ainda hoje. Amém. Que pode trazer para o seu casamento, para a sua vida espiritual, milagre. ressurgir essa alegria da salvação em Cristo, onde o mundo fala que não tem mais solução, onde o mundo fala que só tem tristeza. Deus hoje está falando para a gente, tem alegria em mim, eu sou a sua alegria. Deus é o nosso Basta milagre. isso para nós, Ele é o nosso milagre. É verdade. Nós não podemos desistir disso, irmão. É verdade. Muitas coisas estão acontecendo para provar a nossa fé. Aleluia. O nosso irmão Gilson está lá. Mas nós cremos que a palavra que a gente profere, é verdade. Deus está cuidando de tudo. Seja de uma forma ou seja da outra. Deus está cuidando. Tá cuidando. Nós Aleluia. precisamos ter essa fé. Aleluia. Independente, Deus é o Deus de milagre, Deus de promessa, caminhos no deserto, luz na escuridão. É isso aí, amém. Independente do que Ele faça, às vezes não é a nossa vontade, amém, mas é a vontade de Deus, porque é boa, perfeita e agradável. Precisamos tomar posse, viver na palavra. Nós somos o milagre de Deus nessa Aleluia. geração.
Nossa família precisa refletir isso, precisa espalhar essa fé, essa esperança, onde esse mundo se encontra perdido. A palavra fala que o mundo jaz no maligno. Mas nós estamos aqui chamados por Cristo para ser luz nessa manhã, para sermos transformadores, para sermos usados pelo Senhor, assim como o Carlinho falou. Quantos jovens foram usados por Deus? E Deus quer usar a nossa vida para trazer esperança, fé e transformação. Não vamos nos deter nos nossos problemas. Vamos entregar ao Senhor e continuar aquilo que Ele tem para nossas vidas. O propósito que Deus tem para a sua família não pode parar. Deus quer usar-nos poderosamente para a honra e para a glória do nome dEle. Aleluia. Em nome de Jesus, nada está perdido. A última palavra é do Senhor. Amém. Nós podemos passar por deserto, podemos passar por enfermidade, podemos passar por tribulação, mas isso tudo é determinação do Senhor na nossa vida. Aprove ao Senhor a passarmos por isso tudo. Que nós precisamos nos manter firmes, estarmos aqui unidos. Isso é muito importante. Amém? Eu quero concluir lá com o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Eu creio nessa palavra, eu creio nessa promessa. 1 Coríntios, capítulo 12. Que seria a quarta pergunta, mas Marcelo já vai concluir. Que seria a quarta pergunta, mas eu vou estar concluindo. Coloca aí essa quarta pergunta, Giovanni. Marcelo, onde estão aqueles que a Bíblia diz que receberão como dom operar milagres, o outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Essa promessa é para você hoje. Aleluia. Essa promessa é para mim hoje. Deus tem derramado graça e dons sobre a tua igreja. E Deus quer usar a tua vida hoje como Aleluia. Instrumento de milagre. Às vezes a gente não vê de maneira clara essa realidade ou essa promessa se cumprindo por causa da realidade que Paulo falou lá no versículo 1 do capítulo 12. Olha o que diz lá. Irmãos, não quero que sejais ignorantes. Às vezes é a falta de fé, a falta de amor, a falta de conhecimento na palavra. Deus não opera onde tem falta. Deus opera e começa a manifestar onde há abundância de conhecimento, Aleluia. De graça, de fé, de verdade. Deus não opera na ignorância. Então, se a gente crê, Deus opera e Deus quer usar a sua vida no tempo de hoje como instrumento de fé para que os milagres dele sejam uma realidade na nossa vida e na vida daqueles que estão em nossa volta. Amém? Amém. A gente também conhece aquilo, tudo posso naquele que me fortalece. Muita gente usa esse versículo de maneira errônea, mas a gente sabe que ali no contexto posso aí, viver toda dor, todo sofrimento, dessa palavra de Paulo, toda luta. Ele pode passar fome, ele pode passar doença, ele pode estar preso. Até morrer. Ele pode morrer por Cristo, morrer. Pode. Ele pode estar na abundância. A promessa de Deus se cumpre, ainda que esteja morto. A promessa de Deus se cumpre. Então, a gente vem a lembrar disso. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Amém. Tudo podemos. Obrigado. Passamos tudo isso, porque Deus está conosco. Amém. O Senhor dos Exércitos está conosco. Nesta manhã, não desanime da sua fé. Não desanime da tua vitória. Não desanime, persevere. Aleluia. Até o fim. Glória em nome de Jesus. Vamos orar. Amém. Irmãos. Vamos orar. Agradeço a Deus porque pela vida de cada um de vocês. Deus, derramou esse maná para nós. Nossa, foi muito bom. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus falou com cada um aí, de maneira muito naquilo profunda. Que precisava falar. Aleluia. Nós cremos que Deus agiu poderosamente nesta manhã. Agradecemos ao Senhor pela vida de vocês, pelo testemunho de vida. Aleluia. Tantos testemunhos foi falado aí e tantas coisas ainda vamos testemunhar, porque Deus está conosco. Lembrando das nossas orações, que estão sempre constantes. O grupo não para, realmente, gente. Cada hora,
Cada notícia é um flash, né? É um joelho dobrado. As pessoas estão recorrendo a nós, ao povo de Deus. E nós precisamos estar aí atentos e ser usados pelo Senhor. Amém. Continuamos orando pela Jane, pelo milagre que vai acontecer, que já está acontecendo e dando sabedoria e direção naquilo que a Jane vai precisar fazer, e o Robson, ao irmão Gilson, lá naquele hospital lá em Santa Rosa. Temos Deus no controle de tudo. A essa irmã que nós pedimos ajuda, eu quero agradecer a vocês que manifestaram aí a ajuda, o apoio. Essa graça. Orem também, né? Porque essa pessoa não conhece a Cristo ainda. Então, eu creio que o milagre vai acontecer. Amém. E tantos outros motivos. Amém? Estou aprendendo a falar muito igual Marcela, hein? Cuidado, hein? Ô, Marcelo, depois da oração, se tiver tempo, vamos cantar parabéns aí para os aniversariantes. É verdade, Robson. Verdade, meu querido. Fala, Mitch, 1 minuto, hein? Que vocês orassem para esse Igor, que ele não pôde se formar com o Wesley no ano passado, que está com leucemia. Ele está mais de 1 ano no hospital, ele é novinho, né? Botou no status, tirando o cabelo dele, né? E isso, a gente com o coração tão novo, está internado, o nome dele chama Igor, meus irmãos. Ele não pôde nem ter a formatura dele. Tá? 1 ano está no hospital, não teve nem o privilégio de participar da formatura. Tá bom? O nome dele é Igor. Igor. Amém. Vamos estar orando. Agradecendo a Deus pela vida do Marcelo, mais uma vez, que nós oramos no início. Aniversários de casamento aí, Deus tem feito um milagre, né, Adriano e Júnior? Vamos junto. Glória a Deus. Cada dia é dia Nossa de milagre. Vida, um milagre. Amém. Vamos orar. Fala, quem quer falar? Fala, Adri. Ninguém. Vamos orar então, amados? Amém. Aleluia! Receba aí. Vai, Amém. Marcelo. Ora, Senhor, muito obrigado. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem realizado grandes coisas em nosso meio. E realizou uma obra poderosa nessa manhã em nossa vida. Estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, e sinais e milagres é uma realidade em nossa vida e devem ser uma realidade através da nossa vida. Senhor, usa-me nesse tempo. Senhor, usa a vida do meu irmão nesse tempo como um instrumento de milagre. Em tudo que fizermos, o teu nome seja glorificado. Aleluia. Glórias seja dada a Cristo através das nossas atitudes. Aonde quer que estejamos, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, nós sejamos como luz e como sal para trazer diferença nesse tempo. Porque Deus tem realizado grandes coisas na nossa vida. E tudo isso demonstra glória de Deus que é manifesta. Senhor, peço por aqueles que hoje precisam da nossa oração. Deus, faz o milagre na vida de cada um dos irmãos, dos amigos e conhecidos que temos e precisa da ajuda do Senhor. Senhor, cremos que esse é o tempo do milagre do Senhor. Deus, usa a nossa vida. Senhor, com as tuas mãos de poder, estende agora sobre esses que estão enfermos, alguns com leucemia, outros com câncer, outros com esse coronavírus. Senhor, quantos enfermos no dia de hoje, quantos sofrendo, ó Deus, de enfermidades. Senhor, no nome de Jesus, faz milagres no dia de hoje. Usa a nossa vida para a glória do teu nome. Abençoa teu povo com graça e com misericórdia. Nós assim pedimos e somos gratos. Obrigado, ó Deus, por tudo que tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe vocês. Amém, queridos. Passa o dedinho no celular e vê quanta gente bonita tá aí, ó. Gilvânia, Sheila, Aleluia. Guto, Ciane, Carlinho. Amamos Mirtes, vocês. Aguinaldo, Valéria, Josué, Cine Aires, Luiz e Dulce. Amém. Paulinha, Valber. Deus abençoe a todos vocês. Milagre na vida de vocês. Sheila. Jane, minha linda, Deus abençoe poderosamente Robson, Daniele, Ricardo, Sampaio, Celinha, Lúcia, Marcelo. Vamos comer seu bolo, hein, Marcelo? Ezequias, Marcelo e Juninho. Glória a Deus. Sejam abençoados. Kelly, Zé, seja abençoada. Alexandra, Gustavo. Valda, minha linda. Júnior e Adriana, vamos aí almoçar, hein? Deus abençoe, hein? Pamela,
Genildo, Cris, Leia, Vânia, Deus abençoe. Dani, Júlio, Deus abençoe. Bel, João, Iomara, Mariane está chegando, Iomara, estamos orando. Sábio, Deus abençoe. Janaína, Alexandre, Marinete, Glória Emília, Thaís, Aline, aí, Deus abençoe. Em nome de Faça Jesus. resplandecer o rosto Dani. da saúde, cheio do celular, Naí. Tânia, Raquel, Roberta Ramos, Walter, Mônica, Martim Lindão, Celinha está no outro celular e Robson. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Uma semana de vitória. Semana abençoada. Estamos aqui de joelhos no chão, clamando Amém. e pedindo por milagres na sua vida. Em nome de Jesus. Palmas para Jesus. Aleluia. Parabéns para você nessa data querida. É bênção, é bênção. Recebe essa bênção. Lúcio e Marcelo tem sorte que está todo mundo em quarentena. Amanhã aparece Um beijo, gente. Bom domingo para todo mundo. Abençoado. Para vocês também. Para vocês também. Ficam na paz. Abençoado, maravilhoso.